o seu filho não lhe ouve, se você tem dificuldade de conversar e o seu filho atender aquilo que você está falando, pedindo, fique ligado que eu vou dar uma dica para você, pai, você, mãe, hoje, daqui a pouquinho. A dica para pais e filhos de hoje. Preste atenção agora, você que tem um filho que está sempre dando problemas na escola, nos estudos, um filho que ouve mais os amigos do que você mesmo. Há uma certa distância, um vazio entre você e o seu filho. Parece que quanto mais você fala, mais o contrário do que você fala ele quer fazer. Veja só o que aconteceu com a história do Vanderlei, da Jane e da filha Amanda, que dava exatamente este tipo de problema para os pais. Vanderlei e Jane tinham muitos problemas com a filha adolescente. Muito rebelde, muito desobediente. Eu vivia indo na escola por reclamações dela. Eu não respeitava os meus pais, havia indiferença com eles, porque dentro de mim era tudo distorcido. Eu pensava que eles me odiavam, não existia amor. Tudo que eles dialogavam comigo, eu pensava que era pro meu mal. Que eu imaginava que os meus amigos, as amizades de fora, era o que eu precisava, era o que trazia a alegria dentro de mim. Os dois tentavam conversar e orientar a filha, mas isso não adiantava. Trabalhava à noite, né? Então, quando eu chegava do serviço de manhã, né, ela me passava os acontecimentos. E aí, obviamente, como pai, eu ia chamar a atenção dela. Chamava a atenção, mas já chamava do meu jeito. Aquela atenção assim, às vezes um pouco mais dura. Eu contrariava eles. Tudo que eles falavam para mim, eu fazia tudo ao contrário. Eu mentia para eles, para ir nas festas, para me relacionar com rapazes. Então, tudo que eles me falavam para mim era um prazer contrariar eles. Porque achava que tudo que eles falavam não era amor, era ódio. Eu tinha um ódio com a minha família. Eu achava que ninguém me amava, que a minha casa era o último lugar onde eu queria estar. Foram 4 anos vivendo nessa situação. O pior momento foi quando ela teve umas atitudes assim de começar a usar só preto, sabe? Começou a mudar o cabelo, tem umas atitudes assim fisicamente estranhas também. Meu pior momento foi quando eu comecei a ter um relacionamento com meu irmão de agressão física e até mesmo com a minha mãe. Então, num ato de desespero, eu bati a porta na cara dela e quando eu abri, ela bateu na minha cara. Então ali eu vi que o problema era eu, que eu estava no fundo do poço, que eu tinha que pedir ajuda por mim. Tudo que nós fazíamos não estava dando certo, não estava dando resultado. Pelo contrário, a coisa estava complicando mais. Foi então que eles decidiram ir até as palestras Transformação Total de Pais e Filhos. A gente aprendeu a lidar com ela, né? A mudar a conversa, orientar da forma que a gente aprendeu na palestra, entendeu? Então a gente foi colocando em prática, tá? Conversando com ela de uma forma diferente, aí ela foi dando mais ouvidos. Então hoje eu procuro entender mais, a pensar um pouco mais antes de falar algo, você entendeu? Depois que eu vi que aquele problema era eu era o problema de tudo, eu busquei ajuda. E eu sabia que a minha mãe já estava lutando por mim. E aí houve um interesse em participar das palestras juntamente com ela. E aí vai acontecendo a transformação, principalmente interiormente. Que aquilo que estava dentro de mim eu exteriorizava com todos aqueles problemas que eu tinha. E houve uma diferença de uma pessoa nervosa, eu comecei a ser uma pessoa mansa, eu comecei a respeitar os meus pais, a reconhecer eles como autoridade na minha casa. Então houve uma diferença, carinho, a união na nossa casa, transformou completamente. Hoje ela é minha amiga, minha melhor amiga. Hoje a gente pode conversar, dialogar, entendeu? A gente brinca, a gente se diverte. Mudou totalmente, da água para o vinho. Estes têm sido os resultados da palestra Transformação Total para Pais e Filhos. Sabe o que acontece? Muitas vezes nós pais não nos damos conta de como nós mesmos contribuímos para o problema dos nossos filhos, o comportamento ruim dos nossos filhos. Porque na vontade, na intenção de corrigir
a gente acaba às vezes se excedendo, perdendo as estribeiras, falando o que não devia, perdendo a paciência, e aquilo então reflete mal nos filhos. Quando os pais veem a palestra Transformação Total para Pais e Filhos, eles aprendem a não permitir que a situação tire vantagem deles. Eles aprendem a tomar o controle da situação dentro de casa novamente, porque o que nós encontramos muito no nosso trabalho são pais que já perderam o controle totalmente. Quem manda na casa é o filho. É duro ouvir isso, mas é verdade. Talvez isso aconteça na sua casa. E você tem essa ajuda através das nossas palestras. Se você está passando por um problema assim com seu filho, está agora no seu vídeo o número 011 3573 3535. Este número, ele é para você falar com alguém da nossa equipe, a equipe da Transformação Total para Pais e Filhos. Se você tem um filho muito rebelde, uma filha que faz questão de fazer tudo o contrário que você fala, não tem mais diálogo entre vocês, o que você fala, ele ou ela faz o contrário, um filho viciado e você quer a nossa ajuda, ligue agora para este número. Outra coisa é com respeito a pais, padrastos, madrastas, pessoas que entraram em uma família onde já havia filhos. Você entrou em uma família onde o seu cônjuge já trazia filhos de um relacionamento anterior. Você é o padrasto, você é a madrasta. E estas situações costumam ter muitos problemas por causa da resistência dos filhos. E o próprio casamento começa a ficar abalado. Foi o que aconteceu com a Nice e com o Leopoldo. Eles têm 3 filhas de um relacionamento anterior. Veja só a complicação que acontecia dentro de casa. Nice é mãe de 3 meninas e Leopoldo as criou como suas filhas. Os dois nunca tiveram muita paciência com elas. Eu era uma mãe muito brava, brigava muito com elas, batia, eu era muito nervosa e queria tudo do meu jeito, que elas fizessem tudo do meu jeito. Se elas não fizessem, eu ficava brava. Pedia para fazer as coisas, elas não faziam. Aí a mãe deixava sobre a minha responsabilidade. Elas queriam sair e eu não deixava. Então, com isso, elas criaram muita raiva de mim. Além de desrespeitar os pais, as meninas também mentiam. As duas, a mais velha, elas mentiam, mas não era tanto, né? Que até a gente descobrir que elas mentiam, fazia coisa errada, é difícil pra gente. Com o tempo, a situação ficou ainda pior. No princípio, era muito complicado, porque minha mãe era muito fechada, não conversava com a gente e meu pai era muito controlador. Eu não tinha carinho da minha mãe e, como ela disse, a gente era fechada e eu respondia aos meus pais, eu cabulava a aula, eu fumava, eu bebia, porque eu não confiava em ninguém. Eu não confiava em ninguém e como eu não tinha minha mãe, eu pensava que não tinha mais ninguém no mundo e eu não tinha nada a perder. Então eu fazia tudo de errado porque eu pensava, é só uma vida, então eu vou aproveitar o mundo agora. Eu saía com minhas amigas, a gente bebia, eu levei até bebida alcoólica para a escola, assistia a aula bêbada. Para descontrair, quando a gente ia no parque, a gente fumava maconha, só para esquecer o vazio que a gente sentia. Eu me sentia vazia, eu não tinha carinho de absolutamente ninguém. Então, com a ausência da minha mãe, acabava tendo muita discussão e eu sempre respondia mais eles, eu brigava muito com as minhas irmãs, eu não obedecia meu pai de jeito nenhum. Leopoldo decidiu buscar ajuda na palestra Transformação Total de Pais e Filhos, com o Renato e a Cristiane Cardoso. Quando eu vim aqui assistir a palestra, aí já mudou totalmente. Eu acabei parando mais com aquele nervosismo que eu tinha, né? Com aquela brutalidade com minhas filhas. Aproximei mais delas. Como pai hoje, eu me sinto feliz e praticamente um pai. Eu comecei a vir mesmo porque eu vi diferença neles, o modo de tratar. Hoje eu vejo que eles estão diferentes e com a diferença deles eu mudei também, porque eu era uma pessoa muito arrogante. Eu comecei a me colocar no lugar dos meus pais, comecei a ver que o mundo não é tudo aquilo que os adolescentes pensam. Hoje em dia é uma maravilha,
que a gente conversa, a gente brinca, a gente dá risada. A gente hoje em dia é uma transformação total. Tanto tempo vivendo de um jeito. Eu vim de uma criação, né, assim, um pouco rígida. Meu pai era muito bruto, nordestino, pintainha, aquela coisa de machista, né? Então eu vim com essa bagagem. Quando eu tive os meus filhos, eu vou fazer a mesma coisa que meu pai me ensinou. Conforme vai crescendo, eu vim perceber que os meus filhos eles começaram a se distanciar de mim, com medo. Tem medo de falar com o pai, porque o pai é bravo, o pai é bruto, né? E as palestras, elas vêm na questão da comunicação, de como se expressar, de como falar, de ser mais ouvinte com o filho. Então essa foi a transformação que a palestra aqui nos trouxe. A gente passou por muita dificuldade desde quando a gente começou. Não quero que ele passe o que a gente passou. Foi a palestra de transformação total de pais e filhos que mudou os conceitos de família para essas pessoas. Nós vimos que as palestras que tem aqui no templo são muito bom para a família. E em todos os âmbitos, né? Para a família, para os jovens, para os casais. Então, eu me senti muito privilegiada de estar aqui hoje. A gente tem presenciado muita coisa, a gente vê na TV muita coisa, então a gente se preocupa com os nossos filhos. Então a gente está aqui hoje, está frequentando o templo, porque a gente quer passar outros ensinamentos para ele, não o que o mundo oferece lá fora. Tem melhorado nossa comunicação com os nossos filhos, né? A paciência, compreender, né, que cada um tem seu tempo, principalmente os nossos filhos, eles não são iguais a gente. Isso é muito importante, a gente saber, né, respeitar o tempo, que é um indivíduo diferente, né? Renato Cardoso mostra que é possível recomeçar e fazer tudo diferente. Você não ouve o seu pai nas coisas certas, nas coisas boas. Você, pai, tem um filho a quem você não ouve, porque você se acha dono da razão. Como que alguém pode se comunicar com outro alguém se não sabe ouvir? Às vezes você vai ouvir bobagem, às vezes você vai ouvir o que está errado, mas você tem que ouvir, é sua obrigação, pai, ouvir. Como é a sua obrigação, filho, se você tem juízo, é sua obrigação ouvir o seu pai, para o seu próprio bem, para que não seja tarde demais para você. A gente pretende o que a gente aprender aqui dentro, passar para os nossos filhos, né? Eu tenho já um filho de 5 anos, que seria o Miguel, e a gente já tem passado para ele o que a gente tem aprendido aqui nas palestras, e a gente já vê resultado nisso, e está sendo ótimo. Através dessa palestra eu pude entender, né, algumas coisas que meus pais reclamavam, se não pediam para me mudar, a respeito da obediência, a respeito de poder entender, às vezes, a preocupação que eles tinham com relação a certas amizades, aprender a ser uma filha melhor e também corresponder com todo aquele carinho, né, que eles me dão. Nada como um pai ou uma mãe como um melhor amigo nosso. Então, assim, a gente não pode negar e nem duvidar da palavra dos dois, que eles são os nossos melhores amigos. Então, a família unida, a família aqui dentro, é um ponto positivo tanto para todo mundo. A cada domingo, ensinamentos que despertam a vontade de ser melhor para si e para os outros ao seu redor. Você pensa que você conhece seus filhos. Você pensa assim, naturalmente, porque você viu desde pequenininho, você nasceu de você. Você conhece seus filhos, mas você não sabe o que passa aqui dentro, na cabecinha deles. Você não sabe os pensamentos que vêm na cabeça deles, os comentários que eles ouvem por aí, na escola, na rua, na internet. Você não sabe o que eles estão acessando. Então, infelizmente, não dá para você conhecer o que se passa dentro dele. Você sabe o que se passa, às vezes nem sempre, o que se passa no exterior, mas dentro você não sabe. Então, para você saber, você tem que ouvir. Sempre que eu tenho oportunidade, eu falo o quanto as palestras elas vêm me ajudando, né? Até a minha forma de comunicar com os meus funcionários na loja onde eu trabalho mudou também, por conta da palestra. É você mostrando mesmo como você mudou, como sua vida está diferente, que as pessoas vão entender qual a importância de vir à palestra na transformação total de pais e filhos. Através, né, dos conselhos, né, através da palestra que nós
temos aqui, eu posso não só ajudar, né, a minha família, né, as minhas primas, mas também posso ajudar jovens da minha escola, de onde eu frequento, jovens da minha idade, a poder realmente saber como ser uma filha melhor, que não é maltratando os pais, não é desrespeitando, respondendo, mas sim tendo carinho e correspondendo, né, todo o amor, preocupação que eles têm conosco. É uma família bem mais unida, assim. Todo mundo faz questão de fazer as refeições juntos, estarem presentes, ter momento para assistir televisão juntos, sabe? Não é aquela família que cada um fica no seu celular, no seu tablet, no seu computador, mas o pessoal gosta de estar junto. Participe! A palestra Transformação Total de Pais e Filhos com Renato Cardoso acontece neste domingo, às 18 horas, no Templo de Salomão. Entrada e estacionamento gratuitos. Quando eu separei do pai dela, porque o pai dela era uma pessoa muito agressiva, né? Ele me batia muito, então chegou uma situação que a gente separou. E ele nunca aceitou a separação. Aí ele colocou ela contra mim. Começou a falar que eu era uma mãe que eu não vivia com ninguém, que eu era uma pior mãe do mundo, que eu abandonei ele, e foi começando a encher a cabeça dela. Aí ela foi crescendo uma menina assim. Ela chegava até em mim, às vezes chegava, me batia, me empurrava. Chegava, que a gente trabalha muito, né? Sempre gostei das minhas coisas, tudo na horinha certa, almoço na hora certa. Quando chega na hora do almoço, aquela briga, aquela coisa toda. Ela não queria sentar na mesa para almoçar com a gente, sempre queria ficar afastada. Chegou um tempo, ela me bateu na minha cara e eu não aceitei. Eu falei, eu não aceito você me bater. Meu pai falava muito da minha mãe que, com o tempo que eu fui fazer cirurgia, eu fui para casa das minhas avós. Aí minha avó falava que minha mãe tentou matar meu irmão no poço. Aí eu chegava em casa, meu pai brigava comigo, falando, você não vai morar com sua mãe, que sua mãe não é uma mãe boa. Se você for morar lá, você vai sofrer. Aí eu acreditava nele. Aí teve uma vez que foi nesse tempo que eu bati na minha mãe, que aí eu acreditei no que minha avó falou, em vez de acreditar nela. Só que aí depois, só que eu quebrei minha cara, a minha mãe saía para o serviço, aí ela escondia tudo, faca, essas coisas. Porque ela sabia que eu estava tentando matar a Sabrina. Ela sempre me respeitou. Então, quando eu estava fora de casa, o problema já era mais difícil, mas quando eu chegava, acalmava, que ela sempre me respeitou. Até o dia que eu presenciei, quando ela foi em cima da mãe dela, né, para bater, aí foi na que eu peguei ela, sentei ela e conversei com ela. Mas sempre ela foi rebelde, ela foi agressiva. Tudo que falava para ela, respondia, falava que ia pular do prédio, que ia se matar. Ia para a casa do pai dela, não queria ir, ela escondia na escada do prédio, ficava escondida o dia todo. Quando a gente procurava a Luana, ligava lá, a Luana não chegou aqui. Quando ia ver, ela estava escondida no prédio. Ela saía e ficava com as má companhias que ela tinha. No primeiro dia que a gente trouxe ela, tudo, aquelas palavras que eles falou, foi tudo para elas. Aí começou ela, que é a mais velha, a falar, nossa, as palavras foi tudo para mim. Aí começou ela a dar risada uma com a outra, já sentiu uma diferença, nós saiu daqui já. Aí a mudança já foi mudando em casa, começamos agora a gente conversar, acabou a rebeldia, não é mais aquela menina bruta que falava palavrão, aquelas coisas, não fala mais. Ela sempre é nossa amiga, ela faz coisas assim, veio para me chamar a atenção, para querer me agradar. Mãe, e aí, só gostou? É aquela coisa. Acabou a sua rebeldia, Luana? Totalmente. Principalmente que eu mudei foi as minhas vestes, porque eu vestia roupa muito curta, short, chamava atenção, blusa curta. Mas depois que eu vim aqui, minha vida mudou totalmente. E você se dá bem com o seu padrasto? Dou, muito bem. Sua mãe hoje está tudo em ordem? Tá, muito. Houve uma transformação em você? Muito. Você é diferente hoje? Sou. Mudou totalmente, não estou mais a pessoa que eu era antes. É isso que acontece quando a pessoa, alguém da família, não precisa de imediato a família inteira vir à palestra. Uma pessoa basta. Uma pessoa é o início da mudança. Alguém tem que começar a mudança na casa. Se você olhar bem para quando os problemas entraram na sua família, você vai perceber que os problemas entraram por uma pessoa. Foi alguém que começou a mudar o comportamento, agir de forma que trouxe problemas para a família, não foi? Pois é, se o problema entrou por uma pessoa, a solução também pode entrar por uma pessoa. E você que está assistindo é esta pessoa. Por quê? Porque você está mostrando que você não aceita a sua família como está, mas você não sabe como mudar. Então, neste domingo, às 18 horas, na Transformação Total para Pais e Filhos, você pode vir se juntar a nós, porque nós vamos lutar junto com você para vencer os problemas da sua família. Ou você vai deixar com que a separação destrua a sua família. Você vai permitir que o ódio,
que as drogas, que esse mundo, que as más amizades vençam a sua família. Você vai entregar os seus filhos para a sociedade? Você não pode aceitar isso. Então, venha participar domingo na Transformação Total para Pais e Filhos. Se você quiser conversar com alguém da nossa equipe, ligue agora para o 011 3573 3535. Muitas pessoas estão nos ligando, nós vamos responder agora a pergunta da Sandra. Vamos ver a situação que ela está passando com o filho dela. Ela diz: meu filho é muito rebelde, não me obedece nem me dá atenção, pois passa o tempo todo na internet. Sou separada, moro sozinha com ele e não sei o que fazer. Não conseguimos conversar. Ele tem apenas 13 anos. Preciso de ajuda. Sandra, quando só um pai está presente, o trabalho, o desafio de criar filhos se multiplica, como é o seu caso. Seu filho já passou pela separação dos pais, ele não tem a figura do pai presente. Isso faz com que você tenha uma dificuldade ainda maior de lidar com os problemas que ele está enfrentando. Com certeza, se ele se fecha, se ele vive num mundinho dele na internet, não consegue conversar com você, ele está passando por problemas sérios dentro dele. Mas os problemas dele não precisam se tornar seus. Você não precisa ficar angustiada, deprimida, triste e também entrar nesse mundo de depressão, de estar fechado, de estar desistindo do mundo real que ele está vivendo agora. Mas você precisa abraçar uma ferramenta para entrar nesse mundo e tirar ele de lá. E é isso que nós temos feito através da Transformação Total para Pais e Filhos. Eu queria que você acompanhasse a história do Valdir, da Adelina e da Camila, esta família que veio buscar ajuda nas nossas palestras. E veja só como eles conseguiram salvar a família. Preste atenção. A gente brigava muito, eu e minha filha, a gente não tinha entendimento, era muita briga em casa. A gente não tinha assim, diálogo mesmo para conversa. Assim. E eu chamei a atenção dela, meu marido interferia, ela entrava no quarto, batia a porta. E de vez em quando eu tentava interferir e dava mais confusão ainda, né? Momentos que ela ficava muito na internet, eu também me irritava com aquilo, chegava momentos de pedir para ela desligar e ela não conseguia sair da internet. Eu cheguei em momentos de me irritar, não agredir, mas me irritar tão forte que chegava a desligar os equipamentos da tomada para poder ela dormir, ela se acalmar. E ela chegou a desejar a separação de nós dois. Eu gostaria que a minha mãe se separasse do meu pai, sabe? Foi momentos assim, o momento mais alto, vamos dizer assim. E a gente sempre se maltratava com palavras não muito boas entre a gente. Então, chegou até uma época que eu disse para algum familiar nosso que eu tinha vergonha dela. E chegou uma época que ela, acho que não sentia mais gosto de ter eu como filha. E então, nossa relação era bem complicada. E eu não aceitava um não nela. Então, eu pedia para sair e ela falava não. Eu ficava insistindo. Não, eu quero ir, quero ir, quero ir, quero ir. E até ela cansar e falar assim, então vai. Eu sempre fui criada assim muito rígida, meus pais eram muito duro comigo, assim. Meu pai assim tinha que ter horário para tudo, meu pai. Assim. Se eu saísse, eu tinha que chegar às 10 horas, 10 horas eu tinha que estar em casa. E ela saía, ela não tinha horário para voltar, assim. E ela já chegou a sair com a amiguinha dela, que eu fui atrás e peguei a amiguinha com bebida, com uísque. Eu falei assim, não, a idade da minha filha, 14 anos, com essas companhias, eu não aceitava, assim, porque na minha idade, meu pai, de 14 anos, não pôs o pé na rua, assim. Aí foi quando eu comecei a vir aqui, que eu comecei também a mudar, você falou que a gente tinha que ser um exemplo em casa, né? E às vezes, eu bebia muito também, né? Que eu fui criada numa família que minha família bebia muito, minha família. Então, aí eu comecei a parar de beber, eu comecei a mudar meu comportamento e comecei a ter mais paciência com ela, conversar bastante com ela. E a minha família já tem minha família já vem lá atrás, a família que também não tem uma estrutura, sabe? E aí que eu fui começando a mudar e ela foi vendo e ela foi mudando também. Agora, vamos dizer assim, que eu diria que está 100%, vamos dizer assim. A gente fala com ela, antes ela nem olhava para a gente, já ia para o quarto, já se trancava, eu até deixava para lá. Hoje a gente fala com ela para, dá atenção, já pergunta o que foi, pai, o que é. E agora a convivência é bem melhor. A gente conversa bastante, a gente tem uma amizade e
eu conto ela como uma parceira para mim, que antes eu não contava. Hoje, tudo que eu faço, eu peço a opinião dela. A opinião dela é a mais importante para mim hoje. Tanto de roupa, o que eu vou fazer da minha vida, sobre a minha escola, sobre tudo. E o meu respeito também mudou, porque antes eu vejo que eu não respeitava ela. Eu não respeitava. E eu até me sinto disso, mas me sinto envergonhada por ter um dia falado que sentia vergonha da minha mãe, né? Porque ela já fez de muita coisa por mim, muita coisa. Tipo, a gente já passou por muita coisa ruim e... Você viu como a Camila se sente hoje? Hoje ela tem vergonha da maneira que ela tratava a mãe dela. Hoje ela tem uma consciência, ela está na consciência normal, no juízo normal dela. Porque às vezes você olha para o seu filho e você vê que ele não está comportando-se da forma normal. Nem parece que é ele, parece que ele não tem consciência, que não tem coração, a maneira que ele fala, que ele trata. E isso é o que nós temos ajudado as famílias a vencer e mudar dentro de casa. Então, neste domingo, às 18 horas, se você quer essa mudança na sua família, você quer lutar para salvar, para restaurar a sua família, nós vamos ajudar você, nós vamos lutar junto com você. Você não está sozinho nesta luta, nós vamos dar a você as ferramentas que você precisa para resgatar o seu filho. Veja só, uma mãe aqui de Guarulhos nos ligou e disse: minha filha está se afastando a cada dia da família, seu comportamento está agressivo e até me agredindo verbalmente. Eu não sei mais o que fazer com ela. Nós vamos ajudar você, mãe de Guarulhos, você que nos ligou. Esteja com a gente aqui pertinho, do lado aqui do Templo de Salomão, neste domingo, às 18 horas. Celso Garcia, 605 no Brás. Se você também quiser falar com alguém da nossa equipe, tem alguma pergunta sobre o trabalho da Transformação Total para Pais e Filhos, esse trabalho gratuito que é feito aos domingos, 18 horas, pode ligar agora para o 011 3573 3535. Voltamos para dar a dica para pais e filhos, não saia daí. Conheça os 10 erros que mais prejudicam a relação entre pais e filhos. Não aceitar o crescimento dos filhos. Fugir de enfrentar a realidade. Exagerar nas cobranças. Se desesperar nas crises. Constranger os filhos. Fazer chantagens em busca de atenção. Não incentivar seus projetos. Culpar os filhos por qualquer problema. Não demonstrar confiança. Não se comunicar de maneira eficaz. Se a sua relação está em conflito, participe da palestra Transformação Total de Pais e Filhos, neste domingo, às 18 horas no Templo de Salomão. Não perca tempo, a entrada e estacionamento são gratuitos. Totalmente gratuita esta palestra. Vamos à dica para pais e filhos de hoje, preste bastante atenção. Pense nesta frase. Às vezes, ouvir o seu filho é a parte mais importante de corrigi-lo. Muitas vezes nós, pais, estamos tão preocupados em chamar a atenção, apontar o erro, falar, brigar, que nós esquecemos de ouvir os nossos filhos. Filhos precisam ser ouvidos. E muitas vezes, quando você ouve o seu filho, a correção muda. A correção já não é aquela que você pensava em dar. É muito importante você aprender a ouvir. Mas ouvir não pensando no que vai falar já. Não pensando já em responder com uma resposta já preparada. Não. Ouça com atenção, faça perguntas, procure entender por que o seu filho agiu da forma que agiu, tem feito o que tem feito. E aí então, pai, você vai falar de uma forma que ele possa te entender melhor. A parte mais importante de corrigir o seu filho, às vezes, é ouvi-lo. Ele tem que se sentir ouvido. Daqui a pouquinho voltamos para responder perguntas dos nossos alunos. Não saia daí.
Qualquer que seja a sua fase de solteiro, se está só, esperando, paquerando, ficando, namorando, colando os pedaços do seu coração, divorciado, viúvo ou enrolado. O livro Namoro Blindado ajudará você a se situar para não se perder no mundo cada vez mais complicado dos relacionamentos modernos. Anos de experiência garantiram a Renato e Cristiane Cardoso a autoridade para falar que a maioria dos divórcios começa no namoro. O livro Namoro Blindado abre os seus olhos e lhe mostra na prática como agir. É um manual para qualquer idade, da adolescência aos solteiros mais maduros. Afinal, nunca é cedo nem tarde demais para aprender o amor inteligente. Livro Namoro Blindado, o manual do século XXI para antes, durante e depois de namorar. Adquira já o seu nas principais livrarias do país. Mais informações, acesse namoroblindado.com. O seu relacionamento à prova de coração partido. O livro Namoro Blindado é uma excelente ferramenta para você, pai, você, mãe, lidar com os questionamentos dos seus filhos com respeito a namoro, respeito a relacionamento. Você sabe, quando o filho chega na adolescência, ele começa a se preocupar com relacionamentos, namoro aqui, namoro ali, e você, pai, mãe, muitas vezes não está antenado no que está acontecendo no mundo deles, especialmente no mundo de relacionamentos, porque é totalmente diferente do seu tempo, do nosso tempo. Então, quando nós escrevemos Namoro Blindado, nós pesquisamos, falamos com vários solteiros, fizemos uma pesquisa com 4.000 solteiros, trabalhamos 2 anos neste trabalho para providenciar, não somente aos jovens, mas aos solteiros de todas as idades, uma ferramenta para navegar as dificuldades, as águas turbulentas do mundo dos relacionamentos de hoje. Todo pai, toda mãe com filhos adolescentes devem ler Namoro Blindado para ter assunto, saber conversar, saber preparar o filho para o mundo dos relacionamentos, o mundo aí fora. E pais e mães também solteiros que querem se preparar, pensam um dia se casar novamente, mas ficam até preocupados com a questão, mas eu já tenho filho, como vai ser com essa nova pessoa? Quais os cuidados que eu tenho que tomar namorando uma pessoa, sendo que eu já tenho filhos, sendo que eu já sou divorciado? Então, você pode ler o livro Namoro Blindado para você se preparar para isso, tá bom? Já nas livrarias ou pelo site namoroblindado.com. Estou aqui agora com a Bianca, que vai nos ajudar a responder perguntas dos nossos alunos. Tudo bem, Bianca? Tudo bem, Renato. Temos pessoas ligando já. Vamos ler algumas situações que as pessoas estão passando. E a preocupação de pai e mãe não acaba nunca, né? A prova disso é a Célia, da Casa Verde. Ela fala assim: meu filho tem 31 anos de idade e está viciado em drogas. Se separou da mulher e está desempregado. O que eu devo fazer? 31 anos, desempregado, viciado em drogas, separado da mulher. Exato. Parece muito com a história agora desta mãe que você vai assistir aí agora, a mãe do Cristiano, a Maria, que com o Cristiano já, acho que 30 e poucos anos também, muito parecida a história desta mãe e desse filho. Presta atenção, você que nos ligou e que está passando por este problema com o seu filho. Veja só, a resposta que você precisa está na história deles. As brigas começaram praticamente há 18 anos atrás, né? Que é quando eu tive problemas com drogas. Foi quando começaram as brigas, né? Foi logo após a separação, né? Que eu tive que sair e ele ficou com o pai dele, né? Aí foi onde começou tudo, né? Com 13 anos, 12, 13 anos, ele começou a usar droga, né? Todo tipo de droga. A separação do meu pai, eu optei por ficar com ele. E nessa, como ele trabalhava muito, já se envolveu em outro relacionamento e viajava muito. Então eu tive livre-arbítrio para fazer tudo, porque ele nunca estava me olhando. Então, onde eu morava já era um lugar que rolava muita droga e ele nunca estava me olhando, sempre estava viajando e trabalhando muito, sempre foi trabalhar muito. E foi por isso assim que eu conheci. A separação dos seus pais teve... Você tinha 13 anos de idade? 13 anos. Ela teve que impacto em você? Foi uma decepção, né? Assim, acabou com a minha infância, porque
tudo era meu pai e minha mãe junto, sempre que eu fazia as festinhas. Então, minha mãe foi para Minas e meu pai em São Paulo. Eu fui obrigado a optar com 13 anos, ou fico com o pai ou fico com a mãe. Eu fiquei com ele. Então, acabou aquela infância, eu já parti já para uma adolescência, já para um ser adulto, porque eu tinha que me virar para lavar minhas roupas, para comer. Então, acabou a adolescência, a infância, né, de 13 anos. Você chegava a culpar um dos dois ou os dois por causa disso? Culpava mais a minha mãe, porque foi ela que pediu a separação. Eu culpava muito ela. Jogava na cara dela, sempre que a gente se via, eu jogava na cara dela isso, sempre. O pior momento foi quando meu casamento se desfez, né? Que eu casei com 18 anos e, por causa das drogas, eu assim, perdi, não que eles estão vivos, mas eles moram em Fortaleza hoje, eu moro em São Paulo, então, difícil para mim ver meu filho. E fora que, assim, fiquei muito tempo sem falar com meu pai, assim, um bom tempo, uma época, com a minha mãe. Quando eu estava de bem com um, eu estava brigado com o outro. Quando eu estava brigado com um, e vice-versa. Mas o pior momento foi o meu casamento que se desfez. Mesmo. Você, então, você ficou quantos anos nas drogas? 18 anos. Até você chegar aqui? Até eu chegar aqui. Quais as drogas que você usava? Usei maconha, cocaína, fazia uso de mesclado, que é o crack com a maconha, êxtase, lança-perfume, tudo, praticamente quase tudo. Bebida também. Eu também já estava praticamente com vontade também de acabar comigo, porque não aguentava mais. E hoje estou aqui através da palestra, das tuas palestras, agradeço muito. Ele já está aqui há 5 meses, né? Ele não está usando mais nada, está bem. A mudança foi total mesmo, assim, que fica até difícil de explicar, porque nem eu mesmo sei como foi que aconteceu isso tudo, mas que eu fui liberto de tudo, de todos os vícios mesmo. O meu relacionamento com a minha mãe é maravilhoso hoje, né? Assim, surgiu uma amizade que eu jamais imaginava que eu teria, não só com ela, com meus pais, com a minha irmã. Eu e minha irmã também só vivia brigando, com meu filho mesmo de longe, com a minha ex-mulher, com o ser humano em si, não só com minha mãe, com meu pai, mas com todos. Eu era uma pessoa muito nervosa, eu não tinha paciência de escutar. Hoje eu escuto mesmo aquilo que não me cabe, assim, que não vai me servir, eu escuto da mesma forma. Se eu achar que não está legal, eu guardo para mim e escuto do mesmo jeito também. Aprendi isso. Não é à toa que a nossa palestra se chama Transformação Total de Pais e Filhos. Veja o que aconteceu com o Cristiano. Sabe, às vezes a gente acha assim que a gente tomou certas decisões na vida, a gente fez certas coisas lá atrás, que agora não tem mais jeito pra gente, não tem mais jeito para mudar o rumo, para mudar as consequências, a vida que nós estamos levando. Achamos que estamos fadados a este destino. Mas veja só, o Cristiano está há 5 meses vindo à palestra com a sua mãe, a Maria. Ela que se culpava tanto, até hoje ela chora quando ela lembra o impacto que ela não sabia na altura, ela não entendia na altura o quanto isso iria fazer o filho dela sofrer, não é? Quando ela se separou há 18 anos do pai dele. Então, até hoje, dói o sentimento de culpa. Quer dizer, assim como você, mãe, pai, que muitas vezes fica se perguntando onde foi que eu errei? Será que eu sou culpada da minha filha estar vivendo assim, deprimida, da minha filha não ter dado certo com ninguém? Será que eu sou culpado do meu filho ficar aí nas drogas, estar nesse caminho? Será que ele me culpa pela maneira que eu o tratei? Ou pela minha ausência, porque eu não fui um pai presente, não fui uma mãe presente? Mas eu estava trabalhando para tentar sustentar o meu filho. E você, pai e mãe, fica nessas questões e se culpando. Pare com isso. Pare com isso. Isso não vai levar você a lugar nenhum. Você precisa fazer o que vai mudar. O seu passado não vai mudar mais. Mas daqui para frente você pode mudar a sua história, que foi o que a Maria e o Cristiano fizeram. Então, você que está passando por algo semelhante, o que você deve fazer? Faça o que eles fizeram. Venha para a palestra. Mas venha preparado para ouvir e praticar. Porque se você ouvir e praticar, nós seremos seus aliados nessa luta. Eu vou me aliar a você. O seu problema familiar vai ser o meu problema. Eu vou lutar junto com você e você vai vencer. Nós vamos vencer essa guerra aí. Você não vai perder a sua família, o seu filho, para a sociedade, para o mundo, para as drogas, para as más amizades, não. Nós vamos vencer, mas eu preciso que você
se alie a nós. Então, se você quiser, neste domingo às 18 horas, venha participar da Transformação Total para Pais e Filhos. Nós temos mais pessoas ligando, Bianca? Temos sim, temos a Nancy aqui de São Paulo. E ela fala assim, ó, minha neta tem 11 anos. Fico muito preocupada, pois ela está muito rebelde. Ela diz que sabe cuidar da sua própria vida. Quer sair e os pais trabalham muito. Eu preciso de ajuda. Quer dizer, ela fica sozinha, não é? Quer dizer, com a avó, mas na ausência dos pais, ela acha o seguinte, eu tenho que cuidar de mim. Exato. Minha mãe e meu pai estão para lá. A criança não tem entendimento para pensar, minha mãe está sacrificando, meu pai está sacrificando, trabalhando e tal, para sustentar a família. Ela não pensa, a criança não pensa assim. E ela ainda afirma que sabe cuidar da própria vida com 11 anos de idade. Exato, e ela está na fase crítica. Eu quero chamar a atenção, todos os pais que têm filhos nesta idade aí, nessa faixa de idade, de 11 a 14 anos. Esta é a fase crítica. Preste atenção, pai, mãe. Preste atenção. A idade de 11 a 14 anos é a idade crítica, onde mais de 90% dos adolescentes desviam do bom caminho nesta idade. É aí que começa a primeira experimentação da droga, é aí que começam as más amizades, quando entra para o ensino médio. É aí que eles começam nas rodinhas de amigos, querer imitar o que eles veem nas rodinhas de amigos. É porque eles estão querendo afirmar a sua identidade, até descobrir a sua identidade. Então este é um momento perigoso, em que os pais precisam saber como influenciar o filho de maneira inteligente, sem afastá-lo. Porque esse é o momento que os filhos se afastam dos pais. Até os 10 anos de idade, o filho senta no colo. O pai chega em casa, oi pai, mãe, dá um abraço. Mas a partir dos 11, isso vai esfriando, vai diminuindo e a distância começa a aumentar entre pais e filhos. O pai tem que saber, a mãe tem que saber agir de forma sábia para não afastar, para não deixar essa brecha entrar no relacionamento deles. E isso acontecia comigo nessa idade mesmo, Renato. E eu começava a achar os meus amigos, tudo lá fora de casa era mais interessante do que eu tinha dentro de casa. E isso que eu tinha uma família estruturada. No caso dela, né, dá pra ver que os pais trabalham muito, ela fica sozinha, ela não tem essa estrutura, parece, familiar. Como hoje em dia, né? Muitos priorizam trabalho e acaba o filho sendo criado por si só, né, sozinho. E ela pensa isso, eu posso cuidar de mim mesmo, quando não é verdade. A avó que nos ligou não deve ficar também levando em consideração o que a filha está dizendo, assim, eu vou cuidar de mim mesma e tal. Ela não pode ignorar no sentido, isso não é nada. Não, isso é um sinal. Mas você não pode também, literalmente, ficar ligado em tudo que ela está falando, porque o jovem fala muitas coisas para testar a reação dos adultos também. Mas o que você precisa fazer, no seu caso, você precisa também conversar com a mãe dela, com o pai dela, não é no sentido de trazer problema, mas pedir mais presença, mais atenção. E com certeza você, avó, mesmo que os pais desta neta não estão, digamos, achando que há um problema, você pode vir buscar ajuda por ela na palestra. Aliás, muitos avós vêm nesta palestra para ajudar os seus netos, ajudar os seus filhos, porque muitos avós são os que criam os filhos hoje, os netos hoje, aliás. Veja só esta matéria, e se você está passando por um problema com a sua família e quer a nossa ajuda, ligue agora para o 011 3573 3535. Pessoas que tinham uma visão errada. No começo eu tinha vergonha de falar que eu vinha aqui. No começo eu vim relutante, eu falava, não, eu não vou lá eles são tudo ladrão, eu sempre ficava xingando. Mas a primeira vez que eu vim, eu já senti que o negócio era diferente. E hoje contam sua história. Antes de eu vir aqui, eu era muito nervosa. Eu discutia muito com a minha filha, não tinha paciência com meu filho, discutia à toa com meu marido. A gente brigava muito, ele era muito estressado. Eu não tinha muita paciência também com meu filho. Então tudo era motivo de briga. Eu tive uma infância muito difícil, né? Eu sofro com depressão e ansiedade desde os 4 anos de idade. De acordo com uma projeção feita pela Organização Mundial de Saúde, em 2030 a depressão será o mal mais prevalente do mundo, ultrapassando doenças infecciosas e o câncer. Só no Brasil estima-se que existam mais de 13 milhões de pessoas depressivas.
Hoje, a doença atinge 340 milhões de pessoas e é responsável por mais de 800 mil mortes por ano. O Tiago fazia parte desta estatística. Fazia, porque a partir de hoje, não faz mais. Meu cunhado, então, pesquisou ou ouviu alguém falar e falou pra gente, não, vamos conhecer o Templo de Salomão. Eu falei, bora, legal, vale a pena. Então, minha vida hoje, eu espero assim que tenha uma transformação. Há 6 anos, Gisleide sofria com o vício do filho. Depois do meu divórcio, meus filhos começaram a se envolver com drogas, né? O meu filho mais novo chegou a ter overdose, foi preso, tive passagem na Fundação Casa. Eu tinha uma tristeza muito grande, desequilibrada com essa situação, né? E atrás dele em biqueiras. Comecei a ter mais equilíbrio para lidar com a situação, né? Ele já começou a vir participar comigo nas palestras, né? Esse ano já. Maravilhosa, né? Valeu a pena lutar e vou continuar lutando. Assim como ela, outras milhares de pessoas encontraram na palestra Transformação Total de Pais e Filhos uma mudança de vida. A primeira atitude foi crer que eu tinha que mudar. Que eu precisava mudar para as pessoas acreditar e vir para o meu lado. Eu comecei a corrigir. Eu falava, não, paciência, calma, ela tem razão. E assim eu fui deixando e eles acreditam, ele começou a ver que eu mudei. Nossa, tá diferente, esqueci a chave, não tem importância, depois você traz. Eu tô desesperado, perdi a hora, falei, calma. A gente começou a ter mais paciência com o nosso filho, porque ele é uma criança, e criança é rebelde, é teimosa. Então, teve toda uma transformação. Palavras de baixo calão já não falo mais, já converso com ela numa boa, já sei ouvir. Palavras com o meu filho, já sei o que eu vou falar, eu penso antes, porque o Renato, ele indica onde nós estamos errando. Então, a gente acaba acertando. Isso é muito bom. Aqui eles encontraram a solução para seus problemas. E você, como pai ou mãe, às vezes você acha que ser um bom exemplo é só ter bom caráter. Mas muitas vezes você estraga até o caráter dos seus filhos e o seu próprio quando você erra no seu comportamento, nos seus maus exemplos no comportamento. O bom comportamento de pai, bom comportamento de mãe, envolve saber falar com o filho, saber ouvir. A gente precisava disso, buscava, mas só não sabia onde buscar. E aí aqui a gente encontrou essa diferença no nosso casamento e na nossa vida com o nosso filho. Então tem sido assim uma transformação total de pais e filhos e também no todo, né? No casamento, na vida pessoal. Não é só pais e filhos, as pessoas focam, mas tem tudo, é um aprendizado para a vida. Descobriram que é possível mudar e recomeçar. E hoje eu praticamente sou outra pessoa, né? Eu era bem estressada, muito nervosa, tudo eu chorava, tudo, qualquer coisa eu chorava. E hoje eu sou uma pessoa mais equilibrada, muito mais calma, com equilíbrio, discernimento. Muda a nossa vida, né? Até o jeito de falar, de pensar, tudo é uma transformação. E nosso casamento hoje é uma maravilha. O que a gente não viveu em 10 anos, a gente está vivendo neste ano. Eu escuto bastante, não sou mais bravo com ela. Ela fala, nós estamos errando aqui, estamos acertando ali. Sempre a vez agora. É uma transformação que é total. Participe! A palestra Transformação Total de Pais e Filhos com Renato Cardoso acontece neste domingo, às 18 horas no Templo de Salomão. Entrada e estacionamento gratuitos. Bianca, não sei se acontecia com você, mas muitos pais já ouviram e costumam ouvir isso dos filhos. Mãe, pai, você não sabe de nada. Muito, acontecia muito. Era a minha frase favorita. Não sabe de nada. Você está por fora, mãe. Você está ultrapassada. Você não me entende. Você não me entende. Você não sabe como são as coisas. O mundo mudou. Não é mais como era no seu tempo. E o pior de tudo isso é que eles estão certos. Sabia disso, pai e mãe? Eles estão certos. Não que você não saiba de nada, mas que o mundo mudou, isso eles estão absolutamente certos. E muitas vezes os filhos não se abrem com os pais, não têm diálogo com os pais, e o método disciplinar dos pais não funciona com os filhos porque os pais estão simplesmente querendo reproduzir com os filhos aquilo que foi feito pelos pais deles quando eles eram criança.
Só que quando você foi criado pelos seus pais, pai e mãe, o mundo era diferente, era totalmente diferente do que é hoje. Hoje nós estamos em um mundo conectado, um mundo globalizado, um mundo em que os seus filhos sabem das coisas antes de você. Você vai sentar para explicar alguma coisa para o seu filho, é ele que acaba te explicando para você. Então, como você vai ser um pai eficaz se o seu filho não te respeita, se o seu filho te vê como desatualizado? A transformação total para pais e filhos vem ajudar os pais a entender como o mundo está hoje, como o mundo dos jovens, dos filhos, das crianças está hoje. Para que então os pais saibam lidar com os filhos de hoje, os adolescentes de hoje, porque é um mundo diferente. Aliás, esta geração é a geração mais diferente de todas as anteriores, porque nenhuma geração anterior teve o que essa geração tem, teve acesso ao que essa geração tem. Então você, pai e mãe, precisa se atualizar, você precisa se reeducar para ter mais eficácia na educação dos seus filhos. Não se esqueça disso. Temos mais pessoas ligando. Temos a Marlene, ela fala assim: minha filha tem 42 anos, mora comigo até hoje e não toma uma decisão na sua vida. Não casou, não está trabalhando, espera que eu faça tudo por ela. Como eu posso fazer para ela mudar? Pois é, ela está sendo habilitada, né? Ela está sendo habilitada. Muitas vezes os pais, no afã de querer ajudar, naquele pensamento assim, é meu filho, o que eu vou fazer? Vou botar na rua? Pai e mãe, você já pensou assim? Você tem pensado assim? Vou botar na rua? E aí você age com o coração, não age com a cabeça, e aquela situação do filho vai prolongando, se prolongando. E você não ensina o seu filho a responsabilidade, a enfrentar os desafios da vida. Então ele fica assim, como um pássaro velho no ninho, que não voa. Com 42 anos e nunca voou, no caso da filha dela. Nunca voou. Né? As penas já estão caindo e ela não levanta voo. Né? Mas por quê? Porque provavelmente a mãe sempre vai lá pegar a minhoca e põe na boquinha dela. E isso desde cedo, né, Renato? Não é agora. Com certeza é algo que ela sempre costumou fazer. E chega um momento que fica insustentável, fica feio, né? Porque a filha dela está com 42 anos. Então... Aí ela faz a pergunta errada, ela diz, o que eu tenho que fazer para minha filha mudar? Tá errado. A sua filha tem que mudar, não há dúvida, mas não é ela que está assistindo o programa, não é ela que está buscando ajuda, é você. A verdade é que você, mãe, precisa mudar. Você precisa mudar para poder ajudar a sua filha a mudar. E você vai aprender isso na palestra. Vamos à pergunta da Rafaela. Ela diz, meus pais estão casados há 36 anos e agora estão agindo como dois adolescentes inconsequentes. Vivem brigando, as traições são constantes, já não tenho admiração nenhuma por eles. O que devo fazer para que eles voltem a ter responsabilidade e sejam novamente um modelo de casal? Papéis invertidos, né, Rafaela? Seus pais agora que estão os adolescentes inconsequentes e você querendo salvar, ajudar os pais. Que situação, né? Mas não é uma situação muito atípica hoje em dia não, Renato, sabe? A gente vê muitas vezes filhos mais centrados do que os pais, né? Isso não é muito difícil de ver. Mas assim, eu vejo que o que ela tem que fazer, é claro, as oportunidades que ela tem, ela pode tentar falar, enfim, mas eu não creio que falar tenha muito resultado, não. Eu acho que o resultado maior seria ela realmente fazer algo por eles. Uma coisa que ela pode fazer, você, Rafaela, você não vai conseguir mudar os dois de uma vez só, provavelmente. Você tem que ver aquele ou aquela, se é a sua mãe, se é o seu pai, a quem você é mais próxima e você tem mais abertura, né? Te ouve mais. E você tem que procurar trazer este pai, esta mãe, na terapia do amor. Porque eles estão tendo problemas de casamento, problemas de relacionamento com os dois. Mas eles estão provavelmente agindo naquela forma de vingança. Então agora eu vou fazer isso, né? O pai vai lá e faz uma coisa, a mãe fala, então eu vou lá também e faço alguma coisa. Você me traiu, eu vou trair. Você foi pra balada, eu também vou pra balada. Exato. Fica naquela... É criancice. É um verdadeiro bombardeio, né? É criancice, maturidade, apesar de serem já maduros, né? Mas converse com o mais maleável e procure convencê-la a vir com você na nossa palestra de quinta-feira, a Terapia do Amor, ou 10 da manhã, ou às 20 horas, aqui no Templo de Salomão. E este será o caminho para que esta pessoa, este pai ou mãe,
tenha atitudes diferentes para poder resgatar o casamento. E mudar a si mesmo também, porque os dois estão com problema. Os dois não sabem resolver os problemas de casamento, então eles ficam nesse jogo de ping-pong, de vingança um do outro. E caso eles não venham também, né, Renato? Caso nenhum dos dois tenha essa abertura, ela pode vir, ela pode fazer, ela pode representar eles. Isso. Porque a fé faz isso. Você pode estar aqui pensando nos seus pais, pedindo por eles, aprendendo por eles e contagiar eles com tudo isso, né? Isso também é possível. Exato. Vamos ver a história do Benito e da Lisandra, este pai e mãe que sofreram bastante com a sua filha pequena. Benito e a esposa tinham um casamento aparentemente tranquilo. Do nada aparecia muita confusão. Aí começava a ter aquelas brigas sem motivo, sem nexo, né? Estes problemas começaram a afetar também a vida escolar da filha, que apresentava muitas mudanças no seu comportamento. Você tá de um jeito e de repente responder grosseiramente. Ah, vem tomar café. Ah, não quero. Por que ficou desse jeito? 4 anos atrás, ela foi diagnosticada com transtorno de déficit de atenção, né? E processamento auditivo e visual. Aquilo era uma carga muito pesada para ela. Então, na escola, ela começou a sentir muito bullying, dificuldade de aprendizado mesmo, assim, professores que não ajudavam de maneira nenhuma. Então, assim, já é a 3ª escola, a 4ª escola que eu coloco ela. Por causa disso, ela começou a se fechar. Então, assim, logo no comecinho foi que ela, para aliviar, né, ela se cortou. Tentando entender as repentinas mudanças com a filha, Benito descobriu que algo muito mais grave acontecia. Teve um momento que ela acabou soltando que via vultos dentro do quarto, que tinha vozes chamando ela, inclusive da minha mãe. Faleceu tem 5 anos. Acorda de madrugada chorando, aí vem o nervoso, o desespero. E cansados de ver a filha sofrendo e sem ter uma solução, o casal ouve através do rádio os ensinamentos das palestras de transformação total de pais e filhos e decidem aceitar o convite para a mudança. Médico não deu certo, psicólogo não deu certo, fonoaudiólogo não deu certo, a gente procurar uma ajuda. Tinha muita expectativa em relação à minha filha. E eu acabava cobrando ela sem perceber, sabe? Eu queria que ela fosse muito mais do que eu fui. E na palestra até o Renato fala que os filhos não podem ser massinha de modelar. Né? Ficou muito marcado na minha cabeça. Com certeza. Os resultados foram sendo alcançados, mas não mudou só a relação com a filha. Transformou toda a família. A gente vive tranquilamente. Tem mais contato, tem mais conversa, tem outra vida. E ela sempre acordava de manhã com a uniforme da escola, com uma touca assim, ela colocava na cabeça, se encolhia toda e ela não falava nem bom dia, nada. Sabe, era muito brava mesmo. E aí, naquele dia, depois da palestra, ela acordou de manhã e quando eu estava na cozinha fazendo o café dela, ela me deu um beijo, um abraço. Me falou bom dia. E ali... Amanheceu de outra forma. Eu percebi, eu ainda falei pro meu marido, eu falei assim, se a palestra serviu só pra minha filha me falar um bom dia na vida... Imagina o que pode fazer por a gente. Eu ganhei, sabe? Pra mim já valeu a pena. Olha. Não precisava de mais nada além disso. A mudança é sensacional. É outra vida para nós todos dentro de casa. Ela tá muito melhor. Mas antes deles chegarem à palestra, você ouviu eles dizerem, eles mudaram a filha de escola 4 vezes. Você imagina a dor de cabeça, você imagina a frustração, o custo de fazer tudo isso. Mas quando vieram para a palestra, gratuitamente, em pouquíssimo tempo, a filha transformou. Você vê que não é a falta de dinheiro, a falta de recurso, é você buscar no lugar certo. Neste domingo, 18 horas, nós estaremos aqui com você na Transformação Total para Pais e Filhos. Mais detalhes, ligue para o 011 3573 3535. Obrigado, Bianca. Obrigada, Renata. Voltamos amanhã neste horário, nesta emissora. Até a próxima.